Olá, meus queridos, tudo jóia? Eu sou a Jana Rabelo, professora de Redação, Linguagens e Atualidades, e este é o Giro da Jana, um quadro especial em que eu comento notícias que me chamaram a atenção durante a semana e, eventualmente, indico também o Janaflix, filmes e documentários que podem te ajudar a fundamentar a sua visão de mundo e ampliar o seu conhecimento. Antes da gente falar sobre as notícias que eu separei para hoje, eu gostaria de ter um papo um pouco mais íntimo com os senhores. Como os senhores podem ver, a gente está aqui no caos do estúdio, produzindo o Giro da Jana na sexta-feira para ter as notícias mais atualizadas e por isso é que eu conto com o seu biscoito virtual. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações, dá aquele like gostoso, deixa aqui embaixo a sua sugestão, o seu comentário e o seu pedido. A gente só continua produzindo porque vocês avisam que estão aí do outro lado da tela. E agora, voltando. Na verdade, eu separei pra gente dois acontecimentos desta semana que parecem acontecimentos muito diferentes. Vou comentá-los separadamente e depois eu faço ali uma reflexão sobre o que eu acho que existe em comum. Primeiro acontecimento desta semana que eu destacaria foi a atenção dada pela mídia brasileira ao fato de o ex-governo Jair Bolsonaro ter supostamente, olha, a responsabilidade jurídica. Observem o seguinte, eu não falei que isso de fato aconteceu, mas que supostamente, senhor processinho, não precisa bater a minha porta, supostamente, o governo Bolsonaro teria sido responsável pela morte de alguns animais, especificamente das emas que ficam ali no Palácio do Alvorada e no Palácio do Jaburu, e os peixes, na verdade, as carpas que ficam ali no laguinho na frente da Alvorada. Primeira coisa que eu acho que a gente deveria conversar aqui é o resto dessa chamada, que diz assim, ó: jardins e espelho d'água do Palácio da Alvorada viraram centro de polêmica após animais morrerem. O local é a residência oficial da Presidência da República e o que teria acontecido seria a morte desses animais por negligência ou por imperícia, tá? Vou colocar aqui a notícia para a gente dar uma olhada. A troca de governo fez o Palácio da Alvorada ganhar novos moradores, o Lula e a Janja. Eu prefiro chamá-los de Janjo e Janja. Deixa aqui embaixo qual é o nome que você usa para os atuais ocupantes do Palácio da Alvorada. Bom, eles se mudaram para a residência onde antes moravam o Bolsonaro e a sua esposa, Michele Bolsonaro. E o Palácio do Alvorada, ele não é ocupado apenas por animais humanos, racionais ou não. Eles são também ocupados por alguns animais que fazem parte do patrimônio natural desse espaço, que é um patrimônio histórico, artístico, político, econômico, entre outros, tá? Vamos primeiro entender o caso das carpas. Foi noticiado que haveria uma morte em massa de carpas no lago na frente do Alvorada, de acordo com o Metrópolis, tá? Era muito comum, por exemplo, que visitantes ali jogassem moedas e fizessem desejos. Entre esses desejos, o desejo de retornar. Supostamente, jogar essas moedas traria sorte para esses visitantes do Palácio da Alvorada. E algumas fontes afirmam que a Michele Bolsonaro teria mandado limpar o fundo desse lago em busca das moedas jogadas pelos visitantes. E no processo de tirar as carpas, fazer a limpeza e retorná-las, as carpas teriam, senhor processinho, morrido, tá? A grande questão é que essas carpas foram presentes
de uma das autoridades do governo japonês. Essas carpas fazem parte do patrimônio da Alvorada, ou seja, não pertenciam e não pertencem ao presidente ou à primeira-dama, e desse jeito a gente tem um probleminha. Por quê? Olha só. Segundo o Planalto, cerca de 70 carpas teriam vivido por ali. E agora apenas umas 10 estão vivas. Ou seja, houve uma morte em massa dessas carpas. De acordo com a atual gestão da presidência da República, as carpas teriam morrido após a limpeza ordenada pela Michele Bolsonaro, que mandou, entre outras coisas, recolher as moedinhas dos visitantes. E aí, nesse contexto, a maioria das carpas que viviam ali acabaram morrendo em função da baixa oxigenação da água, causada, entre outras coisas, por causa da falta de limpeza do governo anterior e também por causa do transporte para colocação no reservatório secundário. Ok. O que é interessante que a gente guarde? O atual governo afirma que houve a retirada de todas as moedas do espelho e a gestão anterior afirma o seguinte, tá? A Michele Bolsonaro lançou uma nota afirmando em sua rede social, né? Porque esse povo usa bastante a rede social, entre outras coisas, que essa morte em massa teria acontecido depois de eles terem saído do palácio. Então, tenho nada a ver com essa história. Entretanto, ela afirma que antes de deixar o palácio, lá no dia 30 de dezembro, Amém Jesus, expressou o desejo que, se fosse possível, quando desse, as moedas que repousavam no fundo do espelho d'água fossem recolhidas e, em seguida, doadas a uma instituição de caridade que cuida de mais de 80 pessoas com deficiência, que a Michele Bolsonaro usou até o termo inadequado e considerado capacitista, pessoas especiais. Então, vou escrever aqui capacitismo, né? A gente fala de pessoas com deficiência, e não pessoas especiais. E ela também postou um vídeo de um representante da instituição agradecendo a doação e um recibo, isso nas redes sociais da Michele Bolsonaro. Vou colocar aqui, olha a data desse suposto recibo. Foram recebidos mais de R$ 2.200 em moedas por essa instituição e o recibo é de 8 de janeiro de 2023. O que é engraçado é que a Michele Bolsonaro falou assim, ó, tem nada a ver com o que aconteceu depois de 30 de dezembro. Não sei, né? Depois a gente tem que bater ali as datas, ver o que andou acontecendo nesse meio do caminho. Então, supostamente por imperícia e negligência, as carpas morreram. As emas, e aí eu gostaria de lembrar que o Bolsonaro tem um relacionamento bastante íntimo com as emas, não sei se vocês se lembram dessa cena maravilhosa, ele oferecendo uma caixa de cloroquina para as emas do palácio. As emas, 3 delas teriam morrido. 2 no Palácio do Jaburu, onde estava, não sei se ainda está, o Paulo Guedes, e uma delas lá no Palácio do Alvorada. A atual gestão afirma que essas emas, as 3 emas que morreram agora no inicinho de janeiro, quando foi feito um exame nos corpos dessas emas, havia muita gordura, principalmente em volta do fígado dessas emas, o que indicaria o que vocês, né, futuros médicos, os que estão me assistindo aqui, chamam de esteatose hepática. Os veterinários que foram consultados afirmam que isso é sinal de alimentação inadequada. E uma fonte interna do Alvorada afirmou ao jornal Metrópolis que essas aves estavam sendo alimentadas com uma mistura que é inadequada entre a ração, que é o que é indicado, e restos de comida humana. E que isso, eu vou precisar do zoom, seria fruto do fato de que
a verba utilizada para manutenção dos animais ali no conjunto do Alvorada teria sido reduzida a menos de 1/3. Então, economizaram na comida dos bichinhos, coitados, tá? Entretanto, o laudo final só vai ficar pronto na segunda quinzena de fevereiro, ok? Segundo a pasta, o governo federal atual tomou conhecimento das mortes, verificou mau estado de saúde de outras aves nos jardins da presidência e adotou providências para adequar as instalações físicas dos animais. A gestão Bolsonaro não quis se declarar em relação à questão das emas. Basicamente, a gestão Bolsonaro preferiu responder ema, 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 cada um com o seu problema. Peço desculpas por essa piada, mas eu não poderia perder essa chance. Então, negligência, imperícia, a gente pode se perguntar para onde foram os outros 2/3 da verba, se esse recibo de fato é um recibo de doação das moedinhas, entre outros. Segunda notícia que eu separei para vocês no dia de hoje, também publicado no G1, médicas são exoneradas após vídeo zombando de gritos de criança em hospital no Amazonas. 2 médicas numa cidade no interior do Amazonas, publicaram em suas redes sociais uma série de stories falando sobre: tá chovendo aqui na cidade, eu tava comemorando que tá chovendo na cidade, mas chegou agora, no atendimento de urgência, um menino que foi atingido por um raio. Aqui, redes sociais das 2 jovens médicas, ó. Eu comemorando que tá chovendo na cidade, minutos depois, criança atingida por raio. E aí, a gente se perguntaria assim, ó, o que elas comemoraram, né? Na chuva, tadinho, o menino foi alvo de um raio, ele está em risco, já estava errado comemorar a chuva, dada toda a consequência negativa que isso gera para a população e também para esse menino. O que é interessante e que eu deixei para vocês aqui é que elas, na verdade, não apenas comemoraram a chuva e expuseram esse menino que foi alvo, né, foi vítima de um raio, mas elas acharam de bom tom rir dos gritos de desespero e de dor que esse menino estava dando nos bastidores. Aí eu trouxe um videozinho que elas publicaram nas próprias redes sociais. Vamos lá. Fia, e aí, tu começa a estourar essas crianças gritando? Isso mesmo, eu sigo exorcizada criança. Fia. Há uma questão com o áudio, né? O áudio não é tão audível, beleza. Mas, basicamente, essas 2 jovens que tinham sido recém-contratadas para atuar no hospital de Maué, no interior do Amazonas, essas 2 médicas fazem gracinha, uma piadinha. Elas zombam do grito dos meninos. Na gravação, as 2 médicas aparecem durante o trabalho, o que já seria inadequado, fazer um post pessoal durante o trabalho, falando de um caso, mas ok, né, quem sou eu para questionar, fazendo uma brincadeira com a situação do paciente, que pode ser ouvido ao fundo, gritando, né, então a gente tem um problema sério ali, aparentemente desesperado ou com dor. A criança aguardava atendimento após ter sido atingida por um raio. Uma médica pergunta para a outra se aquele seria o paciente a ser atendido, tá? E aí é difícil, às vezes, eu não consegui ainda saber se eles falam sobre sutura, ou seja, costurar, ou atura, tá? O que eu acho interessante é que elas falam que parece que está sendo exorcizada a criança, rindo dos gritos de dor ou de desespero ou de medo dessa criança. A prefeitura de Maués informou que exonerou as 2 profissionais de saúde envolvidas, falou que aquilo dali era um absurdo, isso é lamentável, isso é inaceitável, e a prefeitura repudiou
qualquer postura antiética e desumana dos profissionais de saúde, rirem da situação daquele menino, exporem aquele menino em suas redes sociais e, no final das contas, parecerem que não se importam tanto assim com os sofrimentos humanos. E aí vem a reflexão, meus jovens. Vamos ali para a câmera da reflexão, para os bastidores. Eu me pergunto o seguinte: o que está acontecendo com o brasileiro? Seja maus tratos aos animais por negligência, seja a exposição e a ridicularização desse menino, eu acho que o Brasil está dando errado. Vamos voltar e conversar o seguinte: seja você um profissional da saúde, seja você o presidente da República ou a primeira-dama, você é responsável por aquelas vidas. No caso dos animais, eles, além de tudo, são um patrimônio da nação brasileira. No caso das duas médicas, eu espero que elas tenham um compromisso com a dignidade da vida humana. Eu creio que a gente está com um problema de falência moral no Brasil contemporâneo. E por isso, já que a gente está falando do Janaflix, do Giro da Jana, eu tenho indicações para a gente, sei lá, assistir ou ler. E aí, vamos lá para mim, na câmera da mãozinha. Eu me perguntaria o que aconteceu com as médicas lá em Manaus para que elas esquecessem o seu compromisso com a vida humana, assim como visto num dos melhores filmes para mim para falar sobre empatia, sobre ética e sobre moral na área da saúde, que é o filme Patch Adams, que eu acho que quase todo médico já assistiu na vida. Vale a pena assistir ao filme. É uma história real de um médico profundamente humano, empático e ético e que, entre outras coisas, tem uma iniciativa de devolver a dignidade para crianças em situação de vulnerabilidade de saúde. E se a gente está falando do nosso ex-presidente Jair Bolsonaro e da Michelle Bolsonaro, eu acho que eles poderiam eventualmente ler um livro chamado Libertação Animal. Do filósofo Peter Singer, que fala sobre algo que a gente chama de especismo. O desrespeito à dignidade dos animais pelos seres humanos, seja pela exploração, seja pela agressão, ou, no caso do animal do Jair Bolsonaro, seja pela negligência na manutenção da vida desses animais. E para encerrar, eu gostaria de dizer que cada um tem o animal que merece. Não sei se aquelas emas e aquelas carpas mereciam o Jair Bolsonaro, assim como eu tenho certeza que esse menino no Amazonas não merecia ser exposto à animalidade das duas jovens profissionais da área da saúde. Meus queridos, foi um prazer ter estado com os senhores. Indico que vejam o filme Patch Adams e que leiam sobre o Peter Singer e libertação animal. E a gente se vê na segunda com mais um vídeo dos nossos queridos textos. Já vou prometer. Próximo vídeo da segunda-feira, que é o Salvando Sua Redação, vai ser eu corrigindo uma redação 1000 de uma das minhas 3 alunas que tiraram 1000 do Enem 2022. Chora, neném. Beijo.